Boa tarde às turmas do oitavo ano, as turmas 81 e 82. Iremos dar continuidade às nossas videoaulas de acordo com os conteúdos do livro Telares Arte, a unidade 1, A Arte Revela Questões Sociais, capítulo 2, Arte e Impacto Socioambiental. A videoaula é 6, de acordo com o roteiro de estudos. O tópico 2, mais perto da obra de Romuald Haushomer, que é a leitura da página 56 e 59, a 59. Aí eu selecionei algumas questões da obra dele, do próprio livro, coloquei no Google Forms para você responder e marcar a sua presença e participação. Tópico 2, mais perto da obra de Romuald Haushomer. A partir do final dos anos 1980, as máscaras e esculturas feitas com materiais reutilizados começaram a aparecer no trabalho do Romuald Haushomer. Desde então, apesar de as máscaras não fazerem parte de uma série específica, frequentemente estão presentes em suas exposições, às vezes sozinhas, às vezes como parte da composição de outras obras. As esculturas criadas por Romuald Haushomer são inspiradas nas máscaras africanas, usadas pelos iorubás em seus rituais. O povo iorubá vive principalmente na Nigéria, mas também em Benin e no Togo, países do continente africano. Vamos lá para a obra do Romuald. Em suas obras, o artista utiliza galões de gasolina usados no tráfico de combustíveis de sua cidade natal, Porto Novo, capital do Benin, a fim de chamar a atenção para esse grave problema da região. Observe as imagens a seguir. Aí nós temos aqui, gente, a primeira imagem, que é essa aqui, né? Essa primeira imagem, vocês podem olhar aqui, porque está escrito em francês aqui, no Romuald, né? Ele fez em 1992. Ele fez com um galão, né, plástico, né, sementes de pena, cerâmica, metal e acrílico. Tem as dimensões La Voodoo, né? La Voodoo, ou Voodoo, o título dessa máscara. Essa outra máscara aqui, ó, aqui é uma máscara do Iorubá, da Nigéria, do século XX. Ela foi feita em madeira entalhada, né? E patinada, e tem as dimensões também. Uma feita com material alternativo e a outra feita com material tradicional, que é a madeira. Essas duas máscaras, nós temos aqui, gente, umas questões que o livro lança para vocês. Ó. Converse com os colegas e com o professor sobre o que você observou e discuta as seguintes questões. Aí eu coloquei aqui esse primeiro ponto aqui. Que semelhanças e diferenças você observa entre essas duas máscaras? Aqui as duas, né? E a outro ponto. Por que será que o artista se inspirou nas máscaras iorubás para fazer suas obras? Máscara iorubá é primitiva, e a máscara que ele fez é uma máscara, né, que ele faz uma denúncia social, né? A gente fala do socioambiental, das questões socioambientais que estão interligadas, né? As respostas são pessoais, mas só que são baseadas na sua leitura, na leitura, né, do que nós já vimos do texto e na leitura principalmente das imagens das máscaras, tá certo? As máscaras de Haushomer remetem às divindades. Olha o que fala aqui sobre as divindades, né, da cultura iorubá, e as máscaras tradicionais usadas em festas e rituais. Durante as cerimônias e os rituais iorubás, as máscaras elas são usadas por dançarinos experientes e têm uma função religiosa, pois representam os espíritos dos ancestrais, certo? Além de fazer referência à representação ancestral das máscaras iorubás, a obra de Haushomer trata de questões o quê? Questões políticas, sociológicas, identitárias e de arte. Muitas das máscaras do Haushomer, por exemplo, mostram uma personalidade que ele quis explorar. Segundo o artista, a maior parte de suas máscaras retrata pessoas reais.
É possível perceber nelas tipos de penteados e expressões faciais. As máscaras de Hazelmere podem também divertir, instigar, né, quem as observa. Seu trabalho ele consegue ter seriedade, ironia e humor, certo? Seu trabalho consegue ter seriedade, ironia e humor. Então vamos continuar nossa leitura. O povo iorubá tem uma das mais altas incidências de nascimento de gêmeos, certo? Do mundo, na verdade. Esse fenômeno é atribuído a fatores genéticos. Muitos iorubás acreditam que os gêmeos podem trazer riqueza às suas famílias. Mas para que promovam a prosperidade, os gêmeos eles precisam ser homenageados. Se forem ofendidos ou ignorados, podem levar os familiares à pobreza. Por esse motivo, a figura dos gêmeos é muito presente nas representações da cultura iorubá e surge também nas máscaras de Hazelmere. Observem as imagens a seguir. Gente, nós temos aqui uma imagem que representa os gêmeos, que eu falei para vocês. Os gêmeos, né? Número 1 à esquerda e o número 2 à direita. Máscaras do Romuald Hazelmere, né? De 1992. Ele fez com galões de plástico, fibras de ráfia, búzios, metal e acrílico. Aí tem as dimensões, né? De cada máscara. Então, olha só, os gêmeos, como eu falei para vocês. Agora a gente está vendo aqui uma máscara tradicional iorubá, feita de madeira, né? É uma máscara, olha só, a máscara iorubá dupla do século XIX, madeira e pigmento. Foi inspirado nessa máscara que o artista, né, o Romuald, fez aquelas outras, né? Então, olha o que diz aqui, a pergunta aqui, o que elas têm em comum? O que tem de diferente? Mais uma vez comparando a máscara primitiva iorubá com a que foi feita pelo artista, o Romuald, tá certo? Romuald, nome complicado, né? Agora nós temos uma outra máscara, você pode observar aqui, gente. Aí o tema é Extraplanete, né? Ou Extraplaneta, é uma máscara de Romuald Hazelmere, é também de 1992, é um galão de plástico, metal, cortina, nylon, fibras sintéticas e papel. E aí o que diz aqui, ao transformar os galões de plástico, né, que são símbolos de violência e escassez em obras de arte, o artista ele dá novo significado a esses objetos e resgata e valoriza a tradição iorubá. Verdade. Ele está fazendo uma denúncia sobre o tráfico de combustível, que a comunidade dele, né, sofre por conta dessa violência, dessa escassez. E também ele está resgatando a cultura ancestral, que é uma cultura antiga da máscara iorubá. Não é isso? Aí nós temos aqui mais uma questão que eu vou colocar no formulário do Google para vocês responderem. Que sensações esta máscara causa em você? A resposta é pessoal, é uma leitura com base no que você está vendo. Gente, vamos lá. Os galões usados por Hazelmere são os mesmos utilizados no tráfico de quê? De combustíveis, que acontecem em Porto Novo, né? Esse é o problema socioambiental. Esse é o problema socioambiental importante na região e por isso o artista ele trouxe para a sua obra. Gente, é uma comunidade muito pobre, onde os países ricos exploram as riquezas naturais, no caso aí o petróleo, né, a gasolina, e quem tem a mão de obra barata são as pessoas daquela região. Então, existe o tráfico de combustível e quem sofre é a comunidade, que ela não consegue se desenvolver socialmente, ela é explorada, né? E explorada não somente pelas grandes empresas, mas também pela própria comunidade que faz o tráfico, digamos assim, né, desse combustível. Então ele está fazendo uma denúncia porque também
Não só em relação à questão econômica social, mas à questão ambiental, porque elas estão interligadas, tá certo? Então vamos conhecer um pouco mais sobre essa história. Tem um Saiba Mais. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que é esse tráfico de combustível que acontece em Porto Novo, né? Que é na Nigéria. Vamos conhecer um pouquinho mais aqui. Olha o que diz aqui. A Nigéria, país vizinho ao Benin, é um dos maiores produtores de petróleo do continente africano. Entretanto, a maior parte desse petróleo é exportada para outros continentes, não sendo, portanto, comercializado na própria região. Entre os principais destinos de exportação do petróleo nigeriano estão os Estados Unidos, olha as grandes potências aqui, ó, a Índia, né, Indonésia e países da Europa, como Espanha e França. A grande procura por combustíveis provoca dois efeitos principais que estão interligados. Olha só, necessidade de importação de combustível de outros países, né, que é feita a preços elevados, roubo de petróleo para o refino e comércio ilegais, tanto dentro da própria Nigéria como para países vizinhos como o Benin. No caso do Benin, por exemplo, os rios costumam ser escolhidos pelos traficantes para cruzar a fronteira entre dois países com combustível ilegal. Isso porque são caminhos mais curtos e mais fáceis de escapar da ação das autoridades. Então você pode ver nessa imagem aqui, eles colocam numa balsa, né, que está falando dos galões utilizados para o tráfico de combustível no Benin, uma foto de 2015, e eles conseguem, né, fazer a travessia, né, desses combustíveis de forma ilegal. E isso prejudica a região, continua sendo uma forma de exploração dos outros países, né, e não traz riqueza nenhuma para a comunidade deles. Essa forma de exportação, tanto a exportação legal quanto a ilegal, trazem prejuízos para a região em vez de trazer benefícios e desenvolvimento para essas cidades, para esses países. Outro tema recorrente na obra do Romuald Haushomer são os efeitos do tráfico de escravizados e que os africanos foram submetidos, né, entre os séculos 17 e 19. Para o artista, o seu país ainda sofre com esses efeitos, ainda que de forma diferente da época, né, que ocorreu a diáspora forçada dos africanos. Povos como os de Benin, da Nigéria, ainda hoje convivem com diversas injustiças e violências, né, como o tráfico de combustíveis, por exemplo. Além dos galões de plástico, que são facilmente encontrados pelas ruas de Benin, o artista utiliza outros materiais em suas obras, como tecidos, pedaços de metal, lixo eletrônico e elementos da natureza, como galhos e fibras naturais. Gente, o que significa a palavrinha diáspora? Já ouviram falar dessa palavra diáspora? A diáspora dos africanos para chegar no continente americano. Gente, diáspora é dispersão de um povo em consequência de uma perseguição política, religiosa ou étnica. A gente chama isso de diáspora. E o lixo eletrônico, gente? O lixo eletrônico tem que ter um lugar específico, né, para jogar fora esse lixo, porque se ele for jogado na natureza, ele vai trazer prejuízos ambientais, né, muito demorados, porque eles prejudicam o solo, né, e contaminam o solo, e pode ter até problemas, né, durante muitos anos, porque é um lixo que ele tem que ser destruído de uma outra forma, né, de uma forma específica, tem uma forma específica para guardar e destruir esse lixo para que não possa causar danos à natureza. O lixo eletrônico também é conhecido como lixo, né? É todo material descartado proveniente de quê? De produtos eletrônicos, como computadores e celulares.
Olha, o Razomé, ele considera que sua obra é importante não só para o povo do seu país, né? Aqui, eu vou até marcar aqui. Com que compartilha suas origens, mas também para a sociedade ocidental. Isso porque traz para o presente a memória da escravidão. Expõe os efeitos que ainda permanecem e coloca o mundo ocidental contemporâneo como parte do problema. O trabalho de Razomé vem sendo reconhecido no campo das artes visuais desde o final dos anos 80, mas ganhou mais força com a exposição coletiva África Remix, né, e Arte Contemporânea de um Continente, exibida pela primeira vez na Alemanha em 2004, reunindo trabalhos de diversos artistas do continente africano. Aí você pode ver aqui, gente, que é um bidon armé, né? Ou seja, galão armado, do Romuald Razomé, né? 2004, galões de plástico, metal, tem aí os tamanhos, né? Essa imagem aqui é da exposição, né? Essa exposição chamada coletiva, né? Exposição coletiva. O que vem a ser uma exposição coletiva? Quando um museu ou outra instituição de arte reúne diversos artistas em uma exposição, chamamos de exposição coletiva ou apenas coletiva, em uma oposição à exposição individual que exibe obras de um único artista. Esse vídeo vai ficar um pouco longo mesmo, gente. A palavra do artista: eu envio de volta para o Ocidente aquilo que pertence a eles, ou seja, é uma recusa à sociedade de consumo que nos invade todos os dias. Então, essa aqui é uma citação do Romuald Razomé, né? Ele coloca também: eu fiz pelo meu povo que se esqueceu de onde veio. Muito interessante.